seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua audiência e o seu carinho aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer também a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. E SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você também pode assistir a gente lá no nosso canal no YouTube e também, nos seguir lá no nosso perfil no Instagram para conferir os bastidores aqui do programa. O programa Em Evidência na TV de hoje entrevista o ex-presidente da Anlinorte, atual vice-presidente da FAMURS e também prefeito reeleito da nossa querida, da minha querida, em Beverly Hills, a nossa Imbé, prefeito Luiz Henrique Vedovato, prefeito Ike. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação, prefeito Ike. Muito obrigado pela oportunidade, na verdade, de estar aqui, através da TV Masper, no programa Em Evidência, para poder falar um pouco sobre a nossa experiência também, sobre a nossa cidade, sobre o litoral e um pouco sobre o futuro também. É verdade. Prefeito, vou começar lhe perguntando, o prefeito já está no segundo mandato, foi reeleito, né? O que levou a essa reeleição, prefeito? Bom, eu tenho o meu histórico político na cidade de Imbé, que é uma cidade jovem, dá para assim se dizer, que é uma cidade que se emancipou naquela leva de emancipações de 1988, desde antes da existência da cidade. Quando ainda criança, com 12 anos de idade, participei da campanha de emancipação, porque meu pai foi o presidente da comissão de emancipação da cidade, o idealizador, na verdade, da emancipação, Imbé era bairro do município de Tramandaí, e se emancipou naquela época, eu com 12 anos já vivendo a campanha da emancipação. Logo depois meu pai foi vice-prefeito, foi prefeito também da cidade. Um tempo depois eu tive a oportunidade de ser vereador por 2 mandatos. Fiz um mandato primeiro de situação, situação política, com um grupo de governo que governou a cidade. Depois, no mandato seguinte, me reelegi, já como oposição política, já que o grupo mudou lá no Executivo. Tive a oportunidade de ser vice-prefeito depois em 2 oportunidades, na sequência dos mandatos de vereador. Me elegi depois prefeito, como sequência de governo, e agora reeleito, pelo 2º mandato de prefeito, mas pelo 6º mandato consecutivo. Acredito eu que a reeleição se deu em virtude da aprovação do trabalho que tivemos, não só no mandato anterior, mas pelo histórico político, de participação na evolução da nossa cidade. Estou lá, agora já passado um ano do 2º mandato, me programando aí para trabalhar cada vez mais forte nos próximos 3 anos, para ver se encerro esse 2º mandato e aí, em virtude também da lei eleitoral, não concorro novamente. Sim. E se encerram ali com chave de ouro. O nosso grupo político é o mais treinado, é o mais capaz, e um grupo de pessoas bem intencionadas que querem o bem da cidade. Isso nos levou a conquistar a maioria dos votos, a confiança da população, e com isso foi a reeleição. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou um apaixonado pela nossa querida Imbé, eu costumo chamar de Beverly Hills, mora a 2 quadras da praia ali, então eu sou suspeito para falar, 20 anos agora já morando lá, veraneando lá em Imbé. Prefeito, como é que o senhor avalia a postura da atual CNM aí em defesa dos municípios, Que parâmetros podem ser traçados em comparação com as últimas gestões da FAMURS, por exemplo? Bom, eu vejo a atuação da CNM aí, que tem à frente da entidade, o ex-prefeito de Mariana Pimentel foi presidente da FAMURS, a sede da FAMURS hoje, leva o nome do Paulo Zilkowski, uma grande figura, já com alguns anos de idade, mas cada vez mais jovem, me parece, sempre atuando nas grandes causas do municipalismo. Ele está há bastante tempo à frente da CNM, tratando e dando conta de ajudar os municípios com seus macrotemas. Há bem pouco tempo atrás, nós tivemos aí a presidência da FAMURS em Brasília, acompanhando um evento onde a CNM conseguiu conquistar a maioria
né? São 14 membros que serão indicados pelos municípios no conselho, que tem 27 membros, ou seja, a maioria indicados, né, de municípios e municípios pequenos, e a nossa região sul aqui, o Rio Grande do Sul, podendo fazer a indicação de um dos membros, né, do conselho, que vai gerir essa nova matriz tributária que a gente tem. Sim, né, em relação ao ICMS, e já começou a valer a partir de agora, né, em relação ao retorno do ICMS e a própria arrecadação do ISS, que é o Imposto de Serviço, que os municípios arrecadavam de maneira direta. Então, esses macrotemas, né, fazem parte realmente do trabalho da CNM, que é uma confederação nacional, o próprio nome diz, né? Já a Federação FAMURS, que tem uma grande marca, além de se envolver junto com outras federações congregadas à CNM também, né, nesses macrotemas, ele trata de temas mais regionais ou micro-regionais, né? A gente tem um estado que tem um território parecido com muitos países, eu digo Rio Grande do Sul e Uruguai, por exemplo, tem um território muito parecido, o Rio Grande do Sul com uma população superior ainda à do próprio Uruguai, e assim como o Brasil é um país continental, né, com regiões e estados muito diferentes entre si, a gente pega do sul à ponta norte ali, outro uma país. Outra realidade, né? O estado do Rio Grande do Sul também, né? Ele tem essa característica de micro-regiões, com características próprias, cultura própria. Eu tive a oportunidade, durante o ano de 2025, né? Durante a baixa temporada, a gente chama de inverno lá, quem mora no litoral, né? O litoral classifica... que é o inverno e verão. Inverno e verão. Que agora nem tem tão pouco movimento. Não, a gente... mas como antigamente... A minha cidade, Imbé, ela tinha, quando se emancipou, 3 mil habitantes, né? Então, hoje tem 30 mil habitantes fixos. E a gente recebe, tu deve saber disso, né? No Natal e Ano Novo ali. E no Carnaval, até mais de 300 mil pessoas, né? Então, a gente tem o costume de dizer assim, inverno, né, a baixa temporada, né, e verão, a gente só tem 2 estações lá. No resto do país, o resto do mundo pode ter mais do que isso. É verdade. Né? Então, agora na baixa temporada e no inverno, eu tive a oportunidade de viajar o estado, visitando várias cidades. Eu tive em mais de 170 cidades diferentes, né, para poder também aprender um pouco da cultura, entender um pouco das necessidades, das dificuldades que cada município passa em cada região. E é incrível, assim, que a gente, andando bem pouco, às vezes 50, 60, 70 quilômetros, muda totalmente. Tem outra realidade. Eu não me recordo agora o nome das cidades, mas eu fui numa cidade que ela foi colonizada por italianos. 10 minutos dali, uma outra por poloneses. Andando mais 10 minutos, alemães, né? E tu sabe que não se mistura. Não, cada um fica no seu... Eles ficam nos seus locais, né? A atividade econômica, ela difere muito de uma região para outra. A própria cultura, seja ela do agronegócio, né? Sim. Ou a criação de animais, aves, suínos, né? A criação de gado, gado de corte, gado leiteiro. O próprio tipo de cultivo, né? Pode mudar muda de uma região para outra. E eu acho que a FAMURS tem esse compromisso de tentar, não de uma maneira tão macro quanto a CNM, né, mas de tentar dar conta de auxiliar, né, o desenvolvimento sustentável dos municípios, dando conta de entender essa miscigenação que existe no nosso estado, de culturas e de modo de vida, de meio econômico. O litoral, por exemplo, é muito diferente da região metropolitana. É verdade. A região metropolitana é muito diferente da Serra, por mais que o estado, a gente pense que é um estado pequeno, né? Ele tem isso. Então, a FAMURS, ela difere um pouco, acho, da CNM pelo objetivo que tem de atender realmente mais, por mais que tenha uma marca muito grande, possa se envolver sim nos macrotemas, né? Que às vezes o Congresso Nacional impõe para os municípios com legislações que o município não participa, né? A CNM às vezes pega de surpresa sim, é e a FAMURS pode fazer parte disso, mas ela deve sim, né, fazer a sua função bem feita, que é a representatividade local, né, estadual principalmente, dos municípios, e principalmente com a função de poder ser a voz e a vez dos menores municípios. O Rio Grande do Sul ele é feito de uma grande quantidade, são 497 municípios, na sua grande maioria, na maioria esmagadora, municípios pequenos. Municípios que têm ali 1.000 e tantos habitantes, 2.000 e tantos habitantes. Alguns, inclusive, têm diminuído a população, diferente do que acontece com o litoral,
né, e que tem sofrido muito com a sua economia, às vezes, que é muito voltada para o agronegócio, na medida que a população de cidade interior está envelhecendo. Sim. Né? Depois da pandemia também teve um... Eu acho que há um êxodo natural, né, na medida que o modo de vida mudou. Os jovens não querem mais ficar, né, na cidade pequena atuando no agronegócio, por mais que a tecnologia tenha feito com que o agronegócio se torne uma atividade rentável. Assim. O pessoal está indo... E eu vejo, assim, distribuído em várias regiões do estado, cidades polos, né, que se tornam centros que crescem na medida em que os municípios do entorno acabam diminuindo de população. E a população envelhece, de alguma maneira as pessoas estão tendo acesso a benefícios sociais, e há, vamos dizer assim, uma certa concorrência entre o que a União oferece, né? Sim. Com bolsa isso, com auxílio aquilo, que eu acho que tem que ter, não é uma crítica que eu estou fazendo, mas que faz com que as pessoas aí tenham, inclusive no litoral, optado pela economia informal, né? Não mais pela formalização. Sim. E eu acho que a FAMURS tem essa característica de defender o interesse dessas cidades, pensar, né, soluções para essas cidades que sozinhas ou simplesmente microconsorciadas, às vezes, né, micro-reunidas, acabam não conseguindo ter eco naquilo que falam. A gente tem hoje, eu presidi até janeiro agora, quando entreguei, depois de um ano, a nossa associação do Litoral Norte, que é a Ambli Norte, mas a FAMURS congrega 29 associações, né, das mais diversas regiões do estado. E eu tive a oportunidade de passar por todas elas, né, distribuídos, né, nessas cidades em que já em pré-campanha, né, porque pretendo concorrer à presidência da FAMURS esse ano. Aliás, a eleição possivelmente vai ser agora até o final de março. Opa! Né? E eu fui visitar companheiros, prefeitos e vice-prefeitos, que é o nosso colégio eleitoral interno, né, que faz a indicação, a escolha e indicação do próximo presidente da FAMURS. Então, vejo isso, esse compromisso da FAMURS de menor do que a CNM, né, atuar nas causas mais regionais ou até mesmo micro-regionais, porque sem isso, né, sem a união dos municípios, que sofrem, em tese, mudando a escala de um para o outro, né? Porto Alegre sofre também com orçamento. Também tem as suas... não vai ter a menor cidade em população e eleitorado, que André da Rocha, tem dificuldades. Porto Alegre, que é a maior cidade em orçamento, população e eleitorado também tem dificuldades, cada um com a sua escala, né? E cada prefeito com as suas dificuldades. Eu acho que as cidades maiores têm chance e as menores, se não estiverem congregadas, elas acabam ficando com seus pleitos sem ter solução nas outras esferas. Eu acho que a FAMURS pode ser e deve ser, né, um elo de ligação entre as causas dos municípios, principalmente os menores, e o Estado e a União, entendeu? Que podem criar propostas de solução através de programas, projetos, investimentos, para desenvolver também os municípios aí, e melhorar, no final das contas, a vida das pessoas, porque esse é o objetivo do poder público, das cidades, da FAMURS, inclusive, atuar de forma positiva, né, a criar soluções, né, e auxílio, né, inclusive técnico, para as cidades que têm necessidade, para poder, com isso, facilitar, né, dar mais condições de o gestor público promover a melhoria da vida das pessoas e a felicidade, que, afinal de contas, é isso que a gente faz aí. Que a população busca. Inclusive, né, lembrando que a gente tem, né, o programa Em Evidência na TV também conta com o apoio da nossa FAMURS, porque quando o município se fortalece, todo mundo cresce, né, prefeito? Revista Em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. A gente vai fazer nosso primeiro intervalo, mas não sai daí, porque em seguidinho a gente volta conversando com o prefeito Ike. É um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaiser Mac,
Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. E SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Nos acompanhe também no nosso canal no YouTube e os bastidores lá no nosso perfil no Instagram. Hoje estou tendo o prazer de entrevistar o prefeito Ike, da minha querida Imbé, da nossa querida em Beverly Hills. Prefeito, o prefeito estava falando no bloco anterior ali sobre a FAMURS, o prefeito está na vice-presidência da FAMURS e vai para a presidência agora em março. O que o prefeito acredita aí que vai ser importante para essa eleição aí chegar na presidência da nossa poderosa FAMURS? Bom, deixa eu primeiro esclarecer como é que funciona institucionalmente, de maneira organizacional, a FAMURS. A FAMURS é uma entidade que congrega 29 associações de prefeituras, Nós temos os municípios do litoral congregados na Milinorte e tem outras 28 associações. E a FAMURS acaba, como um guarda-chuva, congregando todas essas entidades. Estatutariamente, a FAMURS tem uma diretoria composta por presidente e 7 vice-presidentes para um mandato de 1 ano. Então, neste primeiro ano do mandato dos prefeitos, a presidente e primeira presidente mulher da FAMURS é a presidente Adriane, prefeita de Nonoai, do Partido Progressista, do PP, porque assim impõe o estatuto. No primeiro ano deste mandato dos prefeitos, no primeiro ano a FAMURS será presidida pelo partido, por indicação de um prefeito do partido que teve na eleição anterior o maior número de prefeitos eleitos. Entendi. O Partido Progressista elegeu 164 prefeituras, Então, portanto, foi, digamos assim, a maior força em número de prefeitos, terá o primeiro ano da FAMURS. E a escolha é interna, o PP faz uma escolha interna e surgiu desta escolha a indicação da prefeita de Nonoai, Adriane, que é a nossa presidente, por um mandato que iniciou no final de maio do ano de 2025 e vai até meados de abril de 2026. No segundo ano da FAMURS, nós teremos a indicação do presidente feita pela segunda maior força do número de prefeitos, que é o MDB, que fez 126 prefeitos na última eleição. No terceiro ano, o presidente, e são mandatos sempre de 1 ano, Sim. No terceiro ano, o presidente vai ser do PDT, que me parece tem a terceira força com 50 prefeitos, e depois, no último ano deste mandato, o PL com 39 prefeitos, se eu não me engano. E a cada ano, as 7 maiores forças indicam um vice-presidente para compor a chapa desta presidência. Então, eu sou o vice-prefeito, o vice-presidente, prefeito vice-presidente indicado pelo MDB para compor a chapa da presidência da Adriane nesse ano, junto com outros 6 prefeitos indicados, cada um por um partido. E vice-presidentes. São 7 vice-presidências e a presidência. E no ano que agora, e nessa eleição que se avizinha para o ano de 2026, o MDB terá a presidência, a vice-presidência, com outros 6 vice-presidentes. Então, também o mandato da Adriane acaba, e com isso acaba a nossa vice-presidência aí, através do meu nome no MDB, e a partir de então o MDB indicará para este ano presidente e vice. Quando eu pretendi presidir a FAMURS, isso passa por um processo de escolha neste segundo ano, eu já me dispus para poder conhecer a entidade, me colocar à disposição para estar junto a essa gestão na função de vice-presidente. Porque a política local, para quem atua na política de uma cidade, ela é mais simples do que uma entidade que representa o Estado inteiro. Claro. Eu não poderia ter pretensão de chegar à presidência da FAMURS sem conhecer a entidade. Sim, sim. Portanto, também que, me colocando à disposição, estou tendo a oportunidade de junto com a presidência da prefeita Adriane, participar das ações
da FAMURS durante todo esse mandato aí que está se terminando agora no mês de abril. Também fiz, né, um propósito de durante a baixa temporada, como eu disse, visitar o interior do estado, conhecer a realidade. Exatamente para isso, porque não pode o presidente de uma entidade que representa todas as cidades e regiões do estado não conhecer. Não conhecer, e com sinceridade eu conheço muito bem o litoral, né? Conheço alguma coisa aqui da região metropolitana, né, que é mais próxima, a gente fica 1 hora e pouco daqui, né? Sim. De Porto Alegre, das cidades vizinhas. A parte da serra ali, alguma coisa também, porque minha atividade é da iniciativa privada também, diz respeito a algumas ações que a gente faz ali na parte da serra. Mas o interior do estado, a fronteira, alguma vez eu passei de carro lá, sim, nem me lembro. E que são realidades muito diferentes. Então eu me dispus a fazer isso para entender realmente como é que é o funcionamento dessas regiões do estado, para me apresentar para os companheiros. Visitei, é claro, prioritariamente cidades, né, que tem prefeito, vice-prefeito ou chapa pura, porque são esses do colégio eleitoral que vão fazer a escolha agora, caso haja disputa, né, para poder também ter um contato direto e ficar à disposição, colocar o litoral à disposição dos outros municípios do estado. À medida que o estado se volta, em geral, para o litoral norte durante a temporada de verão, muitos prefeitos, em muitas cidades, secretários, servidores do município, a gente encontrou que tem alguma vinculação, ligação ao teu caso. É verdade. Né, que mora, trabalha em Porto Alegre, mas tem casa, né, tem propriedade de veraneio, e passa férias e tem períodos de descanso, todo ou eventualmente inverno, feriado. Tá visitando o litoral. Então, eu fiz esse propósito, né, e passei aí, a partir de então, entender a importância que a FAMURS tem na vida das cidades. A FAMURS é a entidade, né, que opera dentro do propósito de defesa do municipalismo, né, tal qual se faz com a CNM, mas do municipalismo local, regional e microrregional, de forma a fortalecer os municípios. Eu tenho dito, e pode ser uma máxima, né, mas nós somos brasileiros, né, e, portanto, a União tem que dar conta também de cuidar da gente. Nós somos gaúchos e, portanto, também o Estado tem que dar conta de ter políticas públicas para cuidar, né, dos gaúchos, né, o Estado do Rio Grande do Sul, mas as pessoas moram, vivem e botam o pé no chão da cidade. É verdade. Então, muitas dificuldades, né, na prestação de serviço público, às vezes, que é de outras esferas, acaba para o cidadão que cobrando do município, do vereador, do secretário, do servidor da prefeitura, do vice-prefeito e do prefeito de maneira direta. Nem a competência. E na maior parte das cobranças que a gente recebe, principalmente em cidades pequenas, são coisas que não são competência do município. Sim. E que se nós não tivermos um mecanismo, né, de acesso, de apoio, fica muito difícil para a cidade poder resolver ou até articular a solução para as pessoas. E a FAMURS, com a marca que tem, com o respeito que tem, com o histórico de entidade séria que tem, consolidada, né, ela tem este compromisso realmente, como eu já tinha dito no outro bloco, de poder representar, né, os municípios pequenos, criando, né, alternativas e articulando alternativas junto a outras esferas, né, de solução para os municípios, para poder resolver o problema das pessoas, porque a nossa vida em sociedade, né, e a teoria da geração do Estado, né, é para isso, é para que o Estado, como ente, né, discreto que é, mas existente, ele assuma o compromisso de facilitar a vida das pessoas, promovendo saúde, educação, segurança e tudo mais, né, lazer, entretenimento, cultura, todas as vertentes, né, o que for. E a FAMURS tem essa característica, eu vejo que as cidades menores são muito carentes, né, de apoio, e a FAMURS deve estar ali, não só, claro que é uma entidade política, né, composta por políticos, ela tem também uma influência partidária, né, mas não só para isso, não só para participar do evento, mas é para estar junto ao governo do Estado, por exemplo, pleiteando e sugerindo e construindo políticas públicas para o município. Não é do meu partido, o governador Eduardo Leite, o vice-governador sim, inclusive o vice-governador Gabriel Souza é MDBista do litoral. Né? É verdade. Ele é morador do município de Tramandaí, o pai dele é contador, meu colega contador, né? É verdade. Eu também tive escritório de contabilidade, nunca tive no Danton um concorrente, sempre um colega, pai do Gabriel. Mas eu faço um elogio
ao governo do Estado, principalmente nesses últimos 2 mandatos, que o governador Eduardo Leite, ele que foi prefeito também, ele demonstra ter uma postura muito municipalista, porque ele entende, né, que as políticas públicas do Estado, que por mais que seja um Estado dito como pequeno, ele tem políticas macro, né, que são levadas a todos os locais e todas as regiões. E na parceria que existe entre o Estado e os municípios, existe uma possibilidade de assertividade maior. Sim. Colocar o recurso para ser gerido pelo município, lá através do pleito do prefeito ou da própria entidade municipalista, ou da própria associação da região, né, ou do consórcio público existente, é fazer um melhor uso desse recurso, é ter certeza de que o recurso vai chegar lá na ponta, né, que é o recurso que foi pago pelo cidadão e que tem que retornar para o cidadão através de benefício. Então, a entidade FAMURS, ela tem essa obrigação. Claro, como eu disse, uma entidade política, né, que tem a sua composição da sua diretoria feita por indicação partidária, né, com membros prefeitos políticos, né, e que, claro, que no ano de cada partido há também ali, né, uma relação do presidente e do próprio vice-presidente com aqueles que o elegeram, né? Eu vou ser, se for eleito, né, vou ser o escolhido e uma chapa montada por todos os prefeitos. Sim. Mas o indicado, né, para a montagem dessa chapa dos prefeitos do MDB. Portanto, que fiz essa turnê, vamos dizer assim, sim, pelo Estado. Saindo em diversas oportunidades para também não deixar a cidade, né, a administração da cidade para trás, para poder também estar em contato com os companheiros prefeitos e vice-prefeitos, que são aqueles que escolherão, indicarão o presidente e o vice-presidente da FAMURS para essa gestão. E tenho tranquilidade já num segundo mandato agora, né, da organização que a gente vem fazendo, porque fui vice-prefeito antes de ser prefeito, né, então dá para dizer, eu estou há 13 anos já, há mais de 13 anos já, dentro do gabinete, criando soluções, com uma agenda mais tranquila, né, com um grupo mais bem treinado, e também com a possibilidade da proximidade que tem, né, em Bé de Porto Alegre. Hoje eu vim para cá, questão de 1 hora e pouquinho já estava aqui. Nesse horário é tranquilo. Eu em alguns lugares disse, mas como é que tu vai cuidar da prefeitura e da FAMURS ao mesmo tempo? Eu disse, olha, eu tenho condições de tomar café da manhã em casa, vir a Porto Alegre e retornar para almoçar em casa, almoçar, que é o que vai acontecer hoje. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E vejo, assim, hoje a prefeita presidente de Nonoai, ela se vira nos 30, assim, porque eu acho que dá umas 7 horas de estrada. É longe, entre Nonoai e Porto Alegre. Ela se programa, às vezes, para vir ao domingo, fica aqui segunda, parte da terça-feira, depois tem que retornar. Porque o presidente da FAMURS, que tem aquele mandato de 1 ano, ele não deixa de ser prefeito da cidade. Pô, assim, tem isso também. Um mandato de 4 anos. Então, a gente está bem organizado para isso. Se der tudo certo, garanto que a gente vai conseguir dar conta também de representar a cidade, de estar mais no interior, né? Interiorizando a ação da FAMURS, sem deixar a nossa cidade de lado. Então, tranquilizo também a nossa população. A população que não tem problema. problema. Se der tudo certo, né, a gente vai conseguir tocar, que não vai ter problema. Tá bom, prefeito. Já chegamos no final desse segundo bloco, também lembrando, né, que o programa Em Evidência na TV também conta com o apoio da nossa FAMURS. Na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E você já sabe, né, falando em FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Não sai daí que a gente vai fazer um intervalo, mas em seguidinha tem o último bloco conversando com o prefeito de Imbé, prefeito Ike. A gente já volta nessa edição. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo o seu carinho, a sua companhia aqui com a gente pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com um sinal aberto para todo o Brasil, né? A primeira
emissora a transmitir aí pela parabólica para todo o país e também pelo 520 para mais de 11 milhões de gaúchos aqui no estado e na plataforma digital aí para todo o planeta, plataforma digital de sua preferência. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, IB Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, Estratégia de Comunicação para a Política de Verdade, Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. E SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Nos acompanha no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram. Hoje, entrevistando o prefeito Ike, da minha querida Imbé, agradecendo a participação do prefeito. E como veranista, vou aproveitar e fazer uma pergunta para o prefeito, como veranista e morador também, porque não de Imbé. Prefeito, e a segunda ponte, prefeito? Quando é que vai sair aquela segunda ponte lá, falando nisso? Pois, olha, tu sabe que eu dei uma paradinha de falar da ponte, porque me parece que quanto mais a gente noticia, mais ansiosa, mais barreiras a gente vai criando, porque, por incrível que pareça, hoje existe para qualquer ação que a gente vai fazer, que tem essa magnitude, né, de uma ponte. Pois é. A gente vai encontrando resistências, assim, o que é normal na vida em sociedade, né? Nem todo mundo pensa igual e o pleito de cada um, né, a busca pela satisfação dos seus interesses, às vezes até ideológicos, é natural. Mas a gente está com um processo agora em andamento de um estudo técnico, né, feito por uma empresa que tem de estudos ambientais, para que a gente possa dar sequência, né, ao licenciamento ambiental já pré-aprovado, digamos assim, pela FEPAM. A nossa ponte, depois de muita discussão, né, acabou tendo que passar por um sistema de licenciamento trifásico, diferente de todas as outras pontes do estado, né? Enfim. E que já tem a licença prévia, que é a primeira licença, né? E agora a gente, para poder produzir, o projeto efetivamente dito, a gente está fazendo um estudo complementar solicitado pela FEPAM em relação a, depois das enchentes, né? Houve uma preocupação também da FEPAM em saber se a ponte ela não vai trazer nenhum tipo de alteração sedimentar, acúmulo de areia, né? Que foi o caso que aconteceu e que muitos culparam a FEPAM, inclusive, pelo não licenciamento de dragagem do Guaíba, né? Que poderia ter ocasionado isso. Então, hoje a FEPAM já está exigindo também isso, além do que algumas campanhas de coleta, né? Para se entender bem o que existe ali de micro-organismos no local, em relação à tal da biota, que eu não sei muito bem o que é, mas me parece que é isso. Também não. Né, para que a gente tenha segurança, então, de que se vai fazer uma ponte e que o dano ambiental inevitável, né, ele vai poder ser mitigado ou suportado, né, pelo meio ambiente. Não há como tu fazer uma obra dessa magnitude sem algum tipo de dano. Eu digo, o próprio dano ambiental da poluição visual já acontece. Porque onde tu tinha o teu olhar para o horizonte, agora vai ter uma ponte na frente. Então, já muda o ambiente. Então, uma ponte vai trazer necessariamente algum dano. Mas resta saber se o dano que é trazido para a natureza, né, ele se suplementa com o benefício que traz para a sociedade. Né? Nós tivemos agora no verão, neste verão, e olha, eu sou desde Piá, lá de Imbé, né? Eu sou desde... eu e meu irmão viemos para Porto Alegre para nascer. E a minha mãe era funcionária pública e tinha um hospital dos servidores públicos aqui. E no outro dia já estava... E então, logo ela teve alta, a gente foi para Imbé. Então, eu sou de Imbé desde que nasci, né? E eu vou te dizer, assim, eu não tinha visto em nenhuma época do verão, nenhuma época do ano, em nenhuma época da minha existência, né, tanta gente na cidade ao mesmo tempo. Isso aconteceu em virtude dos feriados de Natal e o Novo caindo numa quinta-feira, foram 2 feriadões. Encheu com muita gente. E a nossa cidade de Imbé funcionou de maneira tranquila, com exceção ali da parte de recolhimento de lixo, que foi problema em algumas cidades do litoral, pela superpopulação inclusive, mas funcionou. O nosso único problema foi a travessia para o município de Tramandaí,
Que ali tem e que se prova ainda mais com esse gargalo que tem ali a necessidade de uma travessia alternativa. E eu venho já há algum tempo trabalhando nisso. Hoje a gente tem recursos para bancar, né, o pagamento do projeto, e inclusive para encaminhar o restante do licenciamento ambiental. E o governo do estado garantiu para nós, né, lá no início do programa Avançar, até 40 milhões de reais para a construção dessa ponte. O dinheiro não veio ainda para o município, mas está reservado no cofre do Estado. Está listado no Orçamento do Estado, o nosso convênio está ativo. Possivelmente, com a configuração que a gente vai ter que fazer da ponte, né, para dirimir aquela discussão em relação a ter pilares, colunas, pilastras ou não na ponte. Né? A ponte vai ser feita com um projeto que está se produzindo de uma ponte estaiada, sem pilares na água, para não ter aquela discussão de saber se isso prejudicaria a estrada ou não dos botos ali, né? Mas possivelmente vai consumir de recurso público o dobro que se tem disponível. Mas também há um aceno ali, uma promessa do governo do estado em complementar o valor necessário, porque afinal de contas esta obra não é uma obra local. Pois é. E não é uma obra que o prefeito tem que resolver. A gente pode estar junto para propor soluções, mas, no mínimo, o Estado e a União têm compromisso à medida que o Estado inteiro vai para lá. Né? É verdade. Durante a temporada de verão. E no inverno a gente vive muito bem, obrigado, com as pontes que estão lá. Pois é. Né? Porque não tem engarrafamento. O movimento é tranquilo. No inverno, a gente desinverna, tem baixa temporada. Baixa temporada. Aliás, eu quero parabenizar aquelas entradas na praia, que as dunas também é objeto, né, turístico praticamente, não pode mexer. O prefeito criou algumas passarelas. A gente tem outras tantas já licenciadas. Muito bacana aquilo ali. E a nossa pretensão é que a cada ano a gente vá executando algumas até o final do mandato. São 21 passarelas durante... Muito legal. Nos nossos mais de 12 quilômetros de praia, de faixa de costa, né? Passarelas que a gente vai implementar para também preservar o meio ambiente, a duna, a vegetação, aquele roedorzinho tucutuco, né, que só existe no litoral norte, porque a gente quer preservar o nosso meio para poder... Né? Não, e o nosso litoral, ele é uma região muito sensível. São cidades que se colocam entre lagoas, que se interligam, né, e que têm uma sensibilidade ambiental muito grande. E que a gente sabe que o desenvolvimento ele é necessário, né? A gente não vai parar de se desenvolver, mas há de se ter uma preocupação com o desenvolvimento sustentável, no que diz respeito à preservação do que a gente tem de mais lindo, que é o nosso meio ambiente também, e o fornecimento de saneamento básico para as pessoas poderem viver no século... Agora estamos em 2026. Né? A cidade de Imbé só tem um condomínio apenas com tratamento de esgoto regular. Inicia agora, virou o ano, vai iniciar agora o tratamento onde a Corsã instalou rede, mas pensa em 2026 uma cidade litorânea, né, cercada de lagoas, na beira do mar, ainda não ter tratamento de esgoto e se desenvolver e crescer da maneira como cresce, é algo que arrisca, na realidade, até o futuro socioeconômico da cidade, da região. Então, a gente vê praias de Santa Catarina, que são praias badaladas, que cresceram de maneira descontrolada e sem planejamento. Tiveram esse problema. São bonitas, são lindas, eu digo, a água é bem clarinha, mas é suja. A nossa água aqui do litoral norte não é clarinha, mas é limpa. Então, a gente pretende, né, fazer com que o Imbé se desenvolva de maneira sustentável. E a necessidade de instalação dessas obras de arte, né, desses equipamentos de travessia, são necessários. A gente precisa outras pontes, né? Até porque é inadmissível, né, que as pessoas que... Eu vou fazer de uma maneira filosofal aqui. Quando a gente nasce, né, eu comparo a vida da gente a uma vela. Perfeito. Uma vela. Alguém vai ali, acende o pavio e tu nasceu. Tá. E a vela, a gente sabe que ela tem um tempo de existência e vai chegar um dia que o pavio acabe e vai acabar. A luz acaba. Vai acabar. Então, pode, no meio do caminho, um vento soprar e tirar a vida da pessoa antes de um tempo provável. Mas a vida vai acabar. Então, não tem sentido, né, as pessoas gastarem tempo de vida no engarrafamento. É verdade. Se há uma alternativa de se fazer diferente. Então, as pontes não vão ser feitas para poluir ou para o prefeito dizer que fez uma obra magnífica, mas é para poder melhorar a condição de vida das pessoas. Fazer com que as pessoas... A gente fez uma avenida, a Avenida Paraguaçu, né, que inicia bem em frente à prefeitura e vai a Torres. A gente fez um investimento milionário, a maior obra da história, uma obra única, né, da história da cidade.
Mas não é só para o prefeito dizer que gastou 18 milhões numa obra. É para melhorar as condições de vida das pessoas. Melhorou muito. É para que o cidadão que vai para o serviço ele possa sair um pouquinho mais tarde. Sim, né? É verdade. É que ele possa retornar para almoçar em casa com a família. O trânsito. Né? É para que as pessoas possam transitar de um lado por outro de maneira mais segura, né? Para não perderem, a gente não perder vidas no trânsito como se perdeu. Então é para isso que a gente tem o poder público fazendo obras nas cidades, para poder dar melhores condições de vida para as pessoas. E quando eu fui buscar essa solução, e em alguns momentos fui taxado até de criminoso, né? Porque eu queria fazer um dano ambiental, não é isso, a gente está buscando solução de vida para as pessoas. Sim. E inevitavelmente, né, quando a gente faz a nossa casa, tem algum dano, porque a gente usa, sei lá, o material de construção que vem da mineradora, tem algum dano em algum local, mas também é necessário. Sim, não tem como. Não tem como a gente fazer sem ter o dano. Claro, tem a maneira correta de fazer e a gente está buscando a maneira correta de fazer. Então, eu tenho uma esperança grande, né, que os estudos que a gente está fazendo agora, eles vão dar segurança para a FEPAM, para a gente evoluir na etapa do licenciamento ambiental. Né? Depois disso, a gente vai ter que traçar uma discussão com a sociedade também. Aí vai ser o momento oportuno de saber se a sociedade quer ponte ou não. Perfeito. Porque não adianta a gente discutir previamente, se querem ponte, queremos. Daí vai olhar a licença e diz, não pode. Primeiro a gente tem que saber aonde a ponte funciona. Sim. Aí foi feito um plano funcional. Saber se aonde funciona pode ambientalmente, é o que a gente está fazendo agora. Se puder, a gente saber se tem o dinheiro e a gente está garantindo o dinheiro. E depois a gente vai conversar com a sociedade para saber, olha, funciona aqui, o meio ambiente disse que aqui pode dessa forma, a gente tem o dinheiro para fazer, querem fazer ou não? E aí sim vai ser o momento da sociedade opinar. O que aconteceu, muito por conta de posicionamento ideológico, é que quis se inverter as etapas e as fases da execução dessa obra. Perfeito. Colocando a opinião do povo lá no início, né? Sim. Que vai opinar sobre algo que até, de repente, não vai acontecer. Sim. Então, seria um desperdício, uma perda de energia. Então, te respondendo, eu tenho fé que vai sair, que vai dar certo, que no momento da discussão com a sociedade vai entender da necessidade, né, das alternativas, vai conhecer o trabalho que foi feito e que a gente vai ter, num curto espaço de tempo, uma nova solução para as cidades vizinhas, que é Tramandaí e Imbé, porque tem grandes cidades, Tramandaí, e também para todo mundo que vai buscar o litoral e tem que sair do sul para o norte para o sul e passar pelo aquele gargalo. Então, te dizendo que a gente vai ter aí na tua praia, que notícia boa, na minha cidade, praia, na minha Imbé. Uma condição de travessia mais segura, né, e mais rápida também. Maravilha. Para fazer da vida das pessoas, do veraneio, do turismo, né, algo melhor ainda que possa ser oferecido já. Melhor do que o litoral já oferece. Que a gente já oferece aquela iluminação também maravilhosa lá na beira da praia, aquele calçadão na beira da praia também. Exato, a gente estendeu, foi uma obra de muitos anos, né? Estou com um problema, inclusive, em relação ao denúncio que foi feita da iluminação das dunas. A gente está contratando a telegestão para, depois de um determinado horário, desligar. Para dar oportunidade para os animaizinhos lá, para a vegetação, para ter noite também na duna, não tem problema. Se for assim, se for essa exigência... Tá bom, a gente desliga. Tudo certo, desligamos a luz à noite. Não tem problema. Obrigado, prefeito Ike, pela participação. Sucesso aí, então, na presidência da FAMURS, né? Vamos acompanhar. Se der certo, né? Se der certo, né? E também lá na nossa querida em Beverly Hills, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, né? E deixo aqui também um convite para aqueles que já nos conhecem, como é o teu caso, que vão cada vez mais para lá, e aqueles que não conhecem ainda o nosso litoral e a nossa Imbé. Vamos aproveitar a barrinha. E aos prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, né? Faço aqui em nome da FAMURS um convite, que nós temos em Torres, na SAPT, na primeira semana de março, o evento de verão da FAMURS, que normalmente é feito em fevereiro. Fantástico. Tá? E esse ano, a meu pedido, né, a presidente entendeu que o mês de março é o melhor mês para fazer o evento de verão, porque o litoral já está um pouco mais vazio, está mais tranquilo, a rede hoteleira mais disponível, os restaurantes, estacionamento mais facilitado, com os custos, inclusive, menores. É verdade. Né? Então, fica o convite aos prefeitos, vice-prefeitos, agentes políticos, né? Encontro da FAMURS. Encontro de verão da FAMURS em Torres, eu acho que é 4, 5 e 6 de março. Tá feito o convite. Bom. Tá feito. Obrigado, prefeito Ike. Obrigado a você que está nos acompanhando também, mas não sai daí, porque na sequência tem a segunda parte do programa Em Evidência na TV. A gente já volta ao instante.
coisa que sempre me chama a atenção nos bastidores da política são os bons profissionais que querem trabalhar em campanha, que querem entrar aqui nos gabinetes, vamos atuar no mandato, mas está faltando uma coisinha, entender o contexto político, aonde vão começar esse trabalho. E aí que mora um perigo bem silencioso. Porque na política, erros que no setor privado seriam só detalhes, viram problemas e problemas dos grandes, às vezes até irreversíveis. No mercado, por exemplo, você erra um tom na comunicação e ajusta no próximo post. Aqui na política, um tom errado pode virar crise, manchete e desgaste público. No privado, tu pensa em eficiência. Agora, aqui na política, tu precisa pensar em percepção, em narrativa, em timing, em base eleitoral, em oposição, em imprensa, nos aliados, nos adversários e tudo ao mesmo tempo. Que loucura! Isso é outro jogo. Isso aqui não é uma crítica para quem vem de fora, muito pelo contrário. Profissionais do setor privado são muito bem-vindos e eu particularmente adoro, porque eles são extremamente necessários aqui no nosso campo. Trazem gestão, método, organização e visão estratégica. O problema não é essa origem do privado para o público, é não entender como funciona a lógica da política. A política é um ambiente de disputa permanente. É ambiente de vaidade, de simbologia e de leitura de cenário. É um espaço onde forma, gesto e contexto muitas vezes pesam tanto quanto o conteúdo. E quem entra nesse universo sem estudar minimamente o funcionamento institucional, a lógica eleitoral, o papel dos atores políticos e a diferença entre comunicação pública e o marketing comercial, corre o risco de cometer erros básicos que custam caro para quem está no mandato. E quem paga a conta não é o assessor. Vai ser o vereador, o deputado, o senador, o próprio governador e quantas a gente já não viu, o presidente da República. Por isso, profissionalizar a política passa por uma coisa simples, mas pouco praticada na formação. Não dá mais, gente, para improvisar. A política precisa, sim, de gente técnica, porque aqui na política a gente vai construir carreira, reputação, liderança e muito capital político. E exige estudo, exige leitura de cenário, exige humildade para aprender num ambiente que tem regras próprias, porque na política o amadorismo não aparece como um erro pequeno. Ele aparece como uma crise e essa crise na política quase sempre tem um custo eleitoral. Ou vai se perder o mandato ou vai se perder a eleição. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira com sinal aberto via satélite para todo o país e também pelo 520, pela Claro TV e aí, né, para toda a galáxia na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais a metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. E Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e também fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. E SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você pode nos acompanhar também lá no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, ativa a notificação, se inscreve, dá aquele legal para a gente lá no YouTube e também o perfil do programa, né? Também lá os bastidores do Revista em Evidência na TV, lá no nosso perfil no Instagram. Bom, esse bloco eu vou conversar agora com a doutora Bruna Razeira, que é vice-diretora-geral da Escola Superior da Advocacia da OAB aqui do Rio Grande do Sul e também especialista em Direito de Família e Sucessões. Doutora Bruna, obrigado pela participação, seja muito bem-vinda. Sou eu quem agradece, Cláudio, uma alegria muito grande estar aqui hoje. Muito bem. Doutora Bruna, vou começar perguntando, né? A doutora Bruna é de Casca,
do mesmo município da Daniela Matana, a primeira-dama aqui da Masper TV. Foi de lá que começasse a tua carreira, né? Construindo aí um aprendizado, uma trajetória. O que moldou nesse tempo todo, desde lá de Casca até a doutora Bruna, que é hoje aí nessa trajetória? O que foi aí o principal molde nessa trajetória? Cláudio, tu veja que tem grandes cidadãos de Casca, né? Daniela Matana, Kleber Benvenu, todos vieram de Casca. E eu tô aí tentando um lugar ao sol também, mas brincadeiras à parte, eu, na verdade, sou da linha 17, interior de Casca. Interior de Casca. E aprendi desde cedo né, o valor da terra, a importância do trabalho, da palavra dada. Eu acho que isso foi o que me moldou ao longo desses anos. E eu falo isso não como um ponto assim de partida a ser transposto, mas justamente um ponto de partida que me dá um alicerce de quem é a Bruna de hoje. Então, essa Bruna que veio para Porto Alegre há 14 anos, que fez uma rede de amigos, de contatos importante, é quem me dá essa sustância para chegar aqui hoje. Então, eu devo muito a essas pessoas que no caminho construíram comigo essa trajetória e que fazem e que eu carrego, né, até hoje, muito delas. Então, é uma Bruna que sai lá de Casca, formada em Direito, que vem para Porto Alegre com um desejo de permanecer aqui, de ser advogada. E estou muito feliz nesses meus 14 anos de trajetória. Essa é a Bruna. Essa é a Bruna. E Casca fica quanto tempo daqui, Bruna? 3 horas e meia. 3 horas e meia de viagem. Para o pessoal que está nos acompanhando para esse Brasil afora, né? A gente está gravando aqui na capital, fica 3 horas e meia da capital. 250 quilômetros de Porto Alegre. De Porto Alegre. Quantos habitantes mais ou menos tem? 9 mil. Olha só, cidade boa, né? Para criar os filhos, tranquila. Um abraço, então, para toda a turma, meu querido Benvenu, colega lá de Casca. Doutora Bruna, direito de família, né? Passou aí por transformações importantes nos últimos anos. Na tua visão, o que mudou na forma que as famílias hoje buscam o direito de família? Cláudio, eu acho que estamos num momento muito interessante do direito, e aqui falando no meu recorte, né, do direito de família e sucessões. Porque antes o direito de família era um ponto de chegada quando o litígio estava instaurado. Sim. Então era um ponto de solução de problemas, apagar de incêndios. E o que eu percebo ao longo desses 14 anos de advocacia é que o direito de família começou a ser um ponto estratégico de organização da família, do patrimônio e do legado. Então essas famílias que chegavam até o nosso escritório no momento de um divórcio, no momento de uma ruptura, né, de um litígio muito forte, começam a chegar no nosso escritório para organizar. Então, chegam no escritório para, bom, nós vamos nos casar, nós queremos pensar no nosso regime de bens. Eu quero pensar aqui na continuidade da minha família, do meu legado, do que eu construí, da minha empresa, da minha propriedade. Então, eu preciso pensar num bom planejamento. Então, eu acho que o direito de família, neste novo contexto, passa a ser estratégico e não mais belicoso e de apagar de incêndio. Que interessante, né? A gente tem a questão agora do planejamento, da questão da divisão de bens no casamento. Exato. E ficar junto, uma coisa que não está aqui, vou fugir um pouco das nossas perguntas aqui, mas que eu acho bastante interessante. A questão do patrimônio, ela não necessita, se você for casado, mas não for casado, né, direitinho, no papel, como se diz, né, o casamento está valendo também por morar junto, união estável. E aí é importante também, doutora Bruna, fazer um planejamento. O pessoal tem muita dúvida, principalmente os mais novos aí que estão nos acompanhando. Cláudio? Eu acho que é bem importante a gente falar disso, porque existem diferenciações no direito e tem importâncias de repercussão patrimonial, sucessória, ou seja, na vida e na morte. Existe a distinção no direito entre o que é namoro, entre o que é união estável e o que é casamento. Opa! O namoro, ele não tem nenhuma repercussão patrimonial. O que eu quero dizer com isso? Bom, em caso da dissolução daquele namoro, nós não temos lá discussão de divisão de patrimônio. Okay. Que é diferente de uma união estável. E qual é o grande problema da união estável? Que é diferente de casamento. Do casamento, exato. Vamos lá. A união estável, ela tem um conceito aberto. É uma união pública, duradoura e com o objetivo de constituir família.
Então, eu e o meu parceiro decidimos, e não necessariamente precisa morar juntos. Essa é a dúvida do morar junto ou não morar junto. Não existe uma regra que determine que se morar junto já é união estável. Porque tem aquela coisa, pega os recibos lá da correspondência lá do mercado, é uma forma de... para provar que você já está morando junto, mas não está morando junto também necessariamente. Existem muitas famílias que a gente chama, né, hoje em dia as pessoas se divorciam, casam de novo, e muitas pessoas mais velhas, segundo, terceiro relacionamento, acabam constituindo uma união estável sem fazer um documento formal. Perfeito. E aí, num caso de dissolução, quem vai ter que decidir isso, daí sim entram as provas, é um juiz. Ou seja, é o Estado entrando lá no nosso relacionamento para determinar, teve união estável, e se teve união estável e vocês não escolheram o regime de bens, esse é o regime de bens que passa a valer. Entendi. Então, por isso que as pessoas estão começando a se organizar mais. Ter uma organização daí. Exato. Aí procurar um escritório de direito de família, né? Especialista em direito de família. A questão também, passa também, doutora Bruna, pelo planejamento patrimonial e sucessório. Também tem a questão da questão de se unir, não se unir e tal, ter filhos da união anterior. Exato. E aí depois, quando acaba falecendo um dos cônjuges ali, acabam, né? Quem é que tem direito a quê? Aí já tem até neto na jogada. E aí, como é que fica isso? Por Sucessão. isso que a gente fala muito, né, nessa advocacia estratégica. O que é uma advocacia estratégica? É entender que o mundo mudou, que hoje as famílias são diversas, que nós temos famílias recompostas, que é o que nós chamamos, que o Cláudio disse, primeiro casamento, eu tenho filhos, no segundo casamento eu tenho filhos, e aí eu vou para um terceiro casamento. E aí como é que fica esse patrimônio todo? Eu sou divorciado 2 vezes. Pois então, Cláudio é o nosso exemplo. Daqui a pouquinho vai saber. Como é que organiza, tanto no casamento ou quanto numa eventual morte? Porque nós temos uma cultura de imaginar que a morte é um tabu e não pode ser falada. É o contrário, né? E na verdade, quando tu olha para o direito de família e pega ele numa situação estratégica, toma ele numa situação estratégica, ele é continuidade e não morte. Como eu gostaria que aquele meu patrimônio fosse distribuído e organizado. A gente fala tanto no legado, né, na continuidade, é isso. Como eu gostaria de planejar. Isso não vai atrair a morte. Isso vai diminuir litígios, custos. Sofrimentos. Que imagina um inventário com 3 mulheres, filhos de ambos os casamentos, né, de todos os casamentos. Como é que isso se instaura ali num litígio? Como é que vai ser essa divisão? E aí, se nós falarmos, eu atuo muito com produtor rural, sazonalidade, a safra lá, todo o produto na terra. Uma hora vai, outra hora... Como é que nós administramos isso no meio de um litígio? E é aí que entra o direito de família estratégico. Não tinha pensado nisso. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Nelson Piquet, falando do Nelsinho Piquet, dizendo que as irmãs estavam perguntando qual era o vestido, e aí ele falou, mas tu não sabe o que é problema, meu filho. Uma vez eu estava no cockpit em Mônaco com a tua mãe e chegou, não, com a minha ex, e chegou a tua mãe grávida da tua irmã. Aí eu acho que ele deve ter uns 4, 5 filhos, um com cada esposa. Só imagino como é que vai ser isso aí depois. Mas a gente está chegando no final do primeiro bloco, quando o papo é bom, passa rápido, né, gente? Eu sei. Mas esse programa também, é importante a gente lembrar, conta com o apoio da nossa querida FAMURS. Quando o município se fortalece, todo mundo cresce, a gente é municipalista aqui, né? Então a gente manda um grande abraço e agradece o apoio aí da nossa FAMURS. Revista em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência, e você também pode assistir o programa no nosso canal no YouTube, @Revista em Evidência, e aproveite também para se inscrever no nosso Instagram, Revista em Evidência. A gente já volta em um instante só.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo o seu carinho e a sua parceria, a sua audiência aqui com a gente na Masper TV, no programa Em Evidência na TV. Lembrando sempre, né, que o programa aí tem o apoio e patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare, tecnologia educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e também fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você pode assistir também o programa no nosso canal no YouTube e conferir os bastidores aqui, as gravações, lá no nosso perfil no Instagram. Estou conversando hoje com a doutora Bruna Razeira, né, advogada, especialista em direito de família, sucessões, e olha, um papo bem prático, eu diria assim, né? Pela questão da união, né? Da união das pessoas. A doutora está falando questões importantes que realmente mudaram. O primeiro bloco, se você perdeu, confere lá nas nossas redes sociais. Doutora Bruna, só voltando ali então em relação, a gente estava falando antes sobre a questão das sucessões do agronegócio, né? Então quer dizer que entra até a questão da sazonalidade das safras também. A gente tem aqui no estado, a gente teve... Todo mundo fala das enchentes, mas a gente teve estiagem aqui, né? 3 anos seguidos, aliás. Exato. E aí dá uma quebra na safra, o patrimônio aqui, tem as dívidas também, securitização que não saiu. Tudo isso é avaliado daí, doutora? Eu acabo trabalhando muito com agronegócio por conta dessa minha raiz de casca. E o direito do agronegócio já é um direito particular, tem as suas especificidades. Se nós pensarmos na família, que é a maior parte do Rio Grande do Sul, são famílias, né, do agro. Como é que nós pensamos, né, a organização desse patrimônio sem comprometer a continuidade do negócio? Porque muitas vezes... Pode rachar. Exato. O produto está na terra. E essa terra tem um prazo para colheita, né? E aí tem estiagem, como tu bem colocou. Como é que a gente organiza e planeja que esse negócio, que precisa de um olhar mais sofisticado do direito de família... Que as pessoas podem não querer seguir. Exato. Um filho... segue, o outro não. Exatamente. Então, eu acho que é o momento desse pai, dessa mãe, sentarem, entenderem o patrimônio, olharem para as habilidades de cada filho e entenderem qual deles pode gerenciar o negócio, qual nós vamos fazer um outro tipo de compensação, né? Como é que a gente pode distribuir esse patrimônio que deixe todos os filhos de uma forma confortável, organizada e que eles saibam como exatamente dar continuidade a esse negócio, esse legado dessa família. Importante, né? Não é atrair morte nem nada, né? Exato. É uma questão de organizar, inclusive, o bem-estar dos filhos no futuro. Doutora Bruna, a questão também, a gente não tem... Além de tudo isso, né? Aí é uma outra área, mas nós tivemos... mudanças nos impostos em relação também às sucessões, né? A questão, o meu pai faleceu, tem um apartamento, aí eu herdei o apartamento, sou filho único, só que você vai ter que pagar um imposto para ter esse apartamento no seu nome, né? Não é tão automático assim, como muita gente pensa, e aí pode ser uma surpresa desagradável também, né? Até essa semana nós tivemos um projeto de lei 227 de 2026, que trata exatamente disso, do ITCMD. Hoje aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma alíquota progressiva de 4 a 6, mas essa lei determina de 4 a 8. Então, todas aquelas organizações de patrimônio que foram feitas, necessariamente vão precisar de um novo olhar, né? De um repensar aí como é que foram organizadas. Porque muitas vezes é isso, as pessoas não têm esse conhecimento de que a doação tem imposto. Lá no caso da morte, né, o inventário tem o ITCMD e tem mais as custas de um tabelionato ou as custas judiciais. Então, é todo um valor que está envolvido nesse sistema que vamos pensar ali no agronegócio. Eu tenho todo o meu dinheiro imobilizado na terra, em custeio no banco, o meu pai falece de imediato e eu preciso manter
lá a colheita da soja, pagar o maquinário, organizar e estou sem dinheiro. Além disso, eu tenho os honorários do advogado, eu tenho as custas lá do ITCMD e muitas vezes as pessoas sem organização precisam vender propriedade para poder fazer. Então, é para isso que serve o planejamento, para que a gente faça uma reserva para essas emergências, para que a gente organize e isso diminui custos, diminui litígio. Interessante mesmo. Tem a questão também de se fazer doação em vida também, para fugir um pouco do imposto, né? Na verdade, o imposto paga-se da mesma forma, porque a doação é o mesmo pagamento. Aí, TCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Qual é a garantia? Tu já faz em vida, já sabe hoje que é pelo valor de avaliação, não o valor venal do imóvel, não o valor de mercado. Então, se garantiria isso e se antecipa. A gente não sabe como vai evoluir essa reforma tributária. Sim, está começando a ser implementada. Exato. Então, é uma forma. Além da doação em vida, é possível que a gente faça um testamento, já organizando. Além do testamento, esse que é o tradicional que nós conhecemos, existe hoje um testamento vital, que é um testamento que eu posso organizar que tipos de tratamento eu vou receber em caso de eu não ter condições de expressar a minha vontade. Eu quero um acompanhamento paliativo ou não? Quem vai ser responsável por essa comunicação com os médicos? Então, é uma organização tanto do patrimônio quanto da vida. É muito bacana. Muito bacana mesmo. E aí a gente pode falar daí, doutora, né, que a doutora Bruna defende a advocacia de família mais técnica, estratégica e preventiva, seria isso daí? Isso, exatamente. Quando a gente fala num olhar estratégico e preventivo, e aí a tecnicidade e a ética tem que estar acompanhada disso tudo, né? Sim. Mas é exatamente isso, trazer à mesa esses assuntos delicados. Eu sempre falo sobre o casamento. Tu inicia um jogo de futebol sem saber as regras do jogo? Não. Eu preciso saber todos os limites do jogo e aí eu entro em campo. Sim. Por que num casamento eu não discuto as regras do jogo antes? E não se discute mesmo, né? Falar de dinheiro e casamento é coisa feia e quando a pessoa está iniciando um relacionamento, aí não se discute menos ainda. Exato. Daí parece que, né? Mas vem cá, a gente vai morar junto, você vai levar alguma coisa, o carro, como é que vai ser? Eu tenho um imóvel, a casa na praia, a posada do Serrano lá em Gramado. Exato. Que eu comprei. Como é que nós vamos organizar? Como é que nós vamos organizar isso aí? Dá um problema, eu tenho meu filho. É isso. Né? Não quero que meus filhos sejam visita na minha casa. Cláudio, porque as pessoas... Uma vez eu estava dando uma palestra sobre isso e me disseram, tá, mas e o romantismo? São coisas diferentes. Boa. A gente pode, com cuidado, com respeito, trazer esse assunto para discussão. E isso torna esse relacionamento muito mais maduro, muito mais preparado. É só a maneira de falar. Isso, exato. É só a maneira de falar. Não, e hoje em dia, a questão das relações, né, doutora Bruna, as mulheres têm empregos, têm posições sociais e tal, e têm patrimônio. Exato. E têm pais e podem herdar. A herança também é uma coisa que fica também do cônjuge, né? A herança, ganhou uma herança, e aí a herança entra depois de se separar na dissolução? Não, isso eu me lembrei agora também. Tudo vai depender do regime de bens. Olha aí, então, mais uma vez. Por exemplo, se eu tenho uma comunhão universal, quero que os nossos pais, né, acabavam casando pela universal de bens, tudo comunica. Se for na comunhão parcial, a herança não entra. Os bens particulares, ou seja, os bens que tu tinha anterior ao casamento, também não entram, mas não entram no divórcio. Em caso de falecimento, muda a figura. Aí, por exemplo, aí se tem filhos aí também comuns maiores, ou não, comuns exato. ou não, maiores de idade. Então, tudo isso precisa ser analisado. Primeiro, qual é o regime de bens desse casal? Bom, se nós analisarmos que esse regime de bens e com essas repercussões não são interessantes, a gente pode alterar esse regime de bens. Pode ser alterado? Pode ser alterado. Então, alteramos o regime de bens é o primeiro passo. Vamos encontrar um regime de bens que fique perfeito, como se fôssemos um alfaiate ali construindo uma roupa. Sim, construindo uma roupa, ajustando. O regime de bens adequado. A partir do regime de bens, começamos a construir toda a estrutura da organização do patrimônio. E, doutora, a gente fala na questão da herança, né, de valores e tal, patrimônio, mas e a questão do contrário, das dívidas? Isso também pode ser um tudo se divide. Perigo também, né? Divide patrimônio, mas divide dívida. Mas as dívidas são maiores do que o patrimônio. Eu não sabia que o meu marido tinha dívidas. Não importa.
Aí, claro, tem algumas particularidades. Sim. Essa dívida era do quê? Sim. Veio, reverteu em proveito do casal? Bom, tem algumas particularidades, mas a regra geral, a grosso modo, divide os bens, divide as dívidas. A não ser que tu seja casado pelo regime da separação total de bens. Que tem essa opção. Que é aquela que o que é meu, o que é teu. Se nós decidirmos adquirir patrimônio e colocarmos, estabelecermos aí que vai para o nome dos dois, aí esse patrimônio vai ser dividido de igual forma. Agora, se no regime da separação absoluta de bens o cônjuge constituiu muitas dívidas, a dívida e o patrimônio também não vão comunicar. Então, depende do regime de bens. E esse regime de bens, só para a gente lembrar ali, pode ser o separação total de bens, parcial. A comunhão universal de bens, que é aquele que tudo se comunica. O parcial, que é aquele a partir do casamento divide. E o separação total de bens. Cada um fica com o que é seu. Então, isso já pode ser um ponto de partida para discussão, né? Exatamente. Vai ali, simples assim, convida para sair, toma um café e tal, e começa devagarinho conversando, porque vai ser bom para todo mundo. Que legal. Eu já estou fazendo consultas aqui com a doutora Bruna, né? A gente vai fazer mais um intervalo, mas não sai daí, porque em seguidinha a gente está de volta com esse bate-papo muito bacana, tá bom? Não sai daí um instante só. Comentário em evidência. Oi, tudo bom? Hoje falaremos sobre database, mas antes quero me apresentar. Sou o Leoncir André, diretor-presidente do Sinteres, Sindicato de Servidores do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, servidores de nível superior. São aqueles que planejam, executam, fiscalizam e até inovam políticas públicas. Estamos em todas as áreas do Estado, somos profissionais de diversas profissões, como contadores, enfermeiros, médicos, advogados, engenheiros, enfim, uma série de profissões que fazem e ajudam a construir o Estado do Rio Grande do Sul. Sobre a database, na verdade, é a revisão geral anual, que desde 1988 ela está prevista na Constituição Federal. Porém, são passados aí quase 38 anos e nem o nosso ente federado, que é o Estado do Rio Grande do Sul, ainda não elaborou essa legislação. Essa legislação, ela prevê o quê? Uma data e um índice para a recomposição das perdas dos servidores públicos. Com ela, nós poderíamos ter um Estado mais organizado, respeitado, dando previsibilidade orçamentária, dando previsibilidade e tranquilidade para o servidor e não acumulando dívidas que quem acaba pagando são os próprios cidadãos. Então, essa legislação, que é a database, ela é muito importante e deveria de já estar vigendo ou existindo. Nem existindo, ela existe, óbvio, uma redundância. Porém, esperamos que os próximos governos tenham coragem de fazer isso. Né? Cada governo que entra, ele empurra esse problema para o próximo governo. Isso daria o quê? Respeitabilidade, previsibilidade. Todos os governos deveriam se organizar para essa legislação, dando sim a recomposição das perdas salariais para os nossos servidores. Infelizmente, isso não tem acontecido. Esperamos que agora, nessas eleições de 2026, os próximos governos eleitos tenham coragem de fazer a database. Caso contrário, também o parlamento é responsável por isso. O parlamento tem o seu dever, tem a sua obrigação e poderia ele legislar sobre isso, fazendo uma emenda à Constituição. O Sinteres, ele luta por essa database há muito tempo. O que significa isso? É uma data e um índice, sem muitas firulas, sem muitas regras. É simples, uma data e índice de recomposição das perdas inflacionárias. Isso seria bom para todos, para o Estado, e o nosso Estado seria um Estado exemplar, certo? Muito obrigado e até a próxima.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Tem também a Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e também fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município, tá bom? Tem também lá o nosso canal no YouTube e também lá o nosso perfil no Instagram. Lembrando que o programa também conta com o apoio da nossa querida FAMURS, né? Porque quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Na política e nos negócios, você já sabe, quem faz está em evidência. Estou conversando com a doutora Bruna Razeira sobre assuntos bem interessantes para o dia a dia, né? 2026 começando, a gente teve aí conceitos diferentes da questão sucessória, direito de família, né? A questão da união. E a gente segue falando agora nesse último bloco, quando o papo é bom, passa rápido, né? Porque tem a questão, a doutora Bruna também tem uma atuação muito forte dentro da OAB, dentro da ordem, né? E a questão dessa experiência, o que ensinou para a Bruna, a advogada, para a Bruna mulher, questão de liderança também, a Bruna falou que é professora da palestras também, né? Como é que é essa relação com a nossa OAB aqui do Estado? Eu tenho um carinho e uma gratidão muito grande por meu órgão de classe. Ele me fortaleceu, né? Eu tive a oportunidade de, quando vim para Porto Alegre, já comecei a dar meus passos na OAB e agora, na última gestão do presidente Leonardo Lamac, eu fui presidente da Jovem Advocacia. E aí, Cláudio, para tu ter uma ideia, dentro de um universo de 90 mil advogados, metade é jovem advogado. 90 mil no Rio Grande do Sul? No Estado? Temos 90 mil advogados? E metade desse é jovem advocacia, ou seja, de 1 a 5 anos de credencial. Opa! Então, nós temos 86 comissões da Jovem Advocacia espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Eu visitei todas. Então, foi uma experiência e uma bagagem muito grande de uma menina que veio do interior, sem familiar na advocacia, que sabia as dores do início de carreira. Imagina, eu vim de Casca, do interior de Casca para Porto Alegre. Então, a partir dessa minha vivência, dessas andanças pelo interior do estado, nós lançamos, Cláudio, eu falo isso com muito orgulho e sem nenhum medo de ser bairrista, o melhor programa de apoio à jovem advocacia. De todo o Brasil, é o mais completo, chama PPP, Programa Primeiros Passos. Para que a OAB do Rio Grande do Sul venha como um familiar e nos dê as mãos nesses primeiros passos da carreira. Nós entregamos, só para tu ter ideia, mais de R$1 milhão em bolsa de estudos para a jovem advocacia. Opa! Além de planos de saúde, linha de crédito para comprar móveis, software, enfim, para o primeiro escritório, isentamos a inscrição na sociedade individual. Enfim, um programa completíssimo, grupos de estudos em parceria com a Escola Superior da Advocacia. Então, eu aprendi a ser mais advogada dentro da OAB, eu aprendi a falar melhor, a me expressar melhor, a construir bons relacionamentos, porque esse olhar político e institucional também nos fortalece na vida. Sim. E aí, nesta gestão, eu tive a alegria de ser convidada para ser a vice-diretora da Escola Superior da Advocacia, em que eu sou vice do Dr. Gerson Fischmann, um grande advogado que também aprendo muito. E é muito bonito, porque aquela menina que veio do interior e que fazia os cursos da escola, hoje tem a oportunidade de ser a vice-diretora. Então, a OAB do Rio Grande do Sul faz parte da minha trajetória e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição tão respeitada. Que bacana. Mandar um abraço para o querido Leonardo Lamac também, para o meu xará, Cláudio Lamac, já entrevistei muitos dois. Tenho um carinho muito grande para essas figuras aí e para toda a equipe lá da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Como é que é também a questão da relação do direito de família também? Tem pós-graduação em direito de família? Eu estou num momento muito bacana, assim, da minha carreira. Esse início de 2026 veio com grandes notícias. Eu vou ministrar uma disciplina de direito de família na UBRA e eu fui convidada para ser coordenadora da pós-graduação em direito de família na FMP.
Olha aí. Então... E se formou onde em Direito? Na UPF. Na UPF? Na UPF, Passo Fundo. Passo Fundo. Eu acho que essa ligação com a docência é muito bonita porque ela nos coloca, primeiro, num lugar de humildade intelectual. Verdade. E, segundo, num lugar de que nós precisamos aprender a ensinar. É verdade, importante. Então, admitir que nem tudo ali nós vamos saber e que necessariamente eu vou precisar me aprofundar mais para daí repassar para esses alunos. Então, eu acho que vai me trazer uma base muito maior, tanto no escritório quanto na vida. Então, eu estou muito feliz. A FMP é uma instituição que eu respeito muito, que eu tenho um carinho enorme, porque foi a nossa parceira nas pós-graduações na Jovem Advocacia. E nós estamos pensando numa pós-graduação exatamente como eu enxergo a advocacia. Profunda, técnica, mas voltada para a prática. Porque, Cláudio, de nada adianta eu ir para a aula, eu aprender todos os conceitos, mas o cliente sentar na minha frente e eu não saber aplicar. E ficar naquela coisa técnica. Exato. Ali e tal, e o cliente quer problema, tem um problema do Uma dia a resposta. dia, uma resposta do dia a dia, um divórcio, uma dúvida. Eu fiz várias consultas aqui durante a entrevista aqui, né? E, Cláudio, assim, de nada adianta eu ser super erudita Sim, e falar difícil sim. e o meu cliente não entender. Sim, Eu sim. preciso ser compreendida, clara, precisa e saber resolver aquele problema. E é isso que esses alunos vão ter na FMP. Uma aula e uma pós-graduação profunda, técnica, mas com uma prática muito aplicada. Então, teremos lançamento em junho, eu não posso adiantar mais. Em junho, do que isso. já agora? Junho. Estamos trabalhando a todo vapor para entregar um produto muito bacana para o mercado. E porque está sempre o direito de família também tem essas mudanças. O direito, ele está sempre também, né, voltado também, vem as questões sociais e o direito vai lá e tem que se adaptar também, mesmo. né? Era isso que eu ia colocar. A sociedade muda, a forma de se relacionar muda, os negócios mudam e o direito Tem que acompanhar. tem que acompanhar. Que interessante. Eu também sou professor da Univates, Que legal. da PUC e da minha querida Ulinassalle ali em Canoas, ali, professor de jornalismo, tenho um mestrado e eu fico muito feliz de ver colegas docentes assim também, né? Porque educação, gente, faz toda a diferença numa sociedade. A gente ainda não me disse que já está terminando aqui o pessoal do ponto, ainda temos 5 minutos ainda. Quando o papo é bom, doutora Bruna, olha, fiquei muito contente de conversar. A gente tem 5 minutos, né? Olhando agora para o futuro, então, falando sobre a questão prática das famílias, a gente tem aí, né, uma formação de famílias. Me lembro quando eu comecei, a questão dos divórcios dentro de uma sala de aula era um coleguinha que tinha os pais divorciados. Hoje em dia, o meu sobrinho, por exemplo, estava na escola, agora no ensino médio, e só ele tinha a minha irmã e o meu cunhado casados e a turma inteira eram filhos de pais divorciados. Então, uma sociedade que mudou bastante. A gente tem a questão homoafetiva também, né? E aí, como nós falamos antes, nesse restinho de tempo que a gente tem ainda, o direito vai estar sempre acompanhando daí. Exato. Bom, Cláudio, acho que se nós pensarmos, a lei do divórcio é de 77. Opa. São 50 anos. Mas não é muito, se né? pensar bem. Então, é recente. Na história humana é recente, digamos direito, assim, inclusive, né? né? Então, é natural que nós estejamos numa ebulição de transformações. E, respondendo a tua pergunta, eu acho que projetando para o futuro é advocacia estratégica. Para o profissional que está nos escutando, né? Para as pessoas que pensam em migrar para a área de direito de família, daí aqui, que é a minha especialidade, no que eu posso falar com mais tranquilidade, olhar para as relações, para o direito de forma estratégica. Humana. Cada vez... Porque chegou uma época, desculpe interromper, doutora, porque chegou uma época que o divórcio era uma questão até financeira para a advocacia. Vamos criar o litígio, a confusão, e aí a briga se transforma numa rachar o patrimônio, e aí, né, eu acho que... Não é uma decisão inteligente para ninguém. É cruel. Para essa família que está se desfazendo, que já tem tantas situações aí que precisam administrar. Filhos. E eu acho que essa nova geração, e sinto isso, essa nova geração de advogados, vem com um olhar muito mais conciliador,
negociar. Concordo, Né? tenho Hoje em visto dia não isso. adianta tu ser um advogado que decorou os artigos. Tu tem que saber mediar, tu tem que saber negociar. Cada caso é tu um tem caso. que saber ter uma oralidade que as pessoas te compreendam. Nem psicólogo também, né? Tem que fazer às vezes ali às vezes um Se ombro acalmar. amigo, de organizar. Ter sensibilidade humana, porque a gente lida com situações diferentes. Ninguém vem para o meu escritório porque está muito feliz. Ah, sim, olha, eu quero comemorar. Ou alguém faleceu, ou tem uma pensão que não está sendo paga, ou, enfim, Sim. Normalmente se vem ao escritório... Com problema ou com situações delicadas do tipo, bom, sentamos aqui e queremos conversar a respeito do nosso casamento. Então, é uma organização que precisa de um olhar estratégico, negociador, né? Sensível. Então, me parece que essa projeção para o futuro é isso. Cada vez mais esses profissionais precisarão ter um olhar prático, de negócio e de estratégia. Doutora Bruna Razeira, muito obrigado pela participação. Vou esperar, fiquei curioso aí para essa novidade. Então, sabe como é que é jornalista, né? Não dá para dar um spoiler ainda, tem que esperar? Não posso, porque nós vamos fazer um grande lançamento. Então, quem sabe eu volto aqui quando der e aí falo a respeito. Um pouquinho antes, né? Vai ser aonde? É na FMP, nós teremos uma turma presencial e turma online para que todo o Rio Grande do Sul e Brasil possa também participar. Ah, isso mudou bastante também depois da pandemia, questão online também, né? Com a qualidade e com o selo da FMP, que a FMP é uma das universidades que tem o selo OAB Recomenda. Então, respeitadíssima. Importante. Quem tiver lá o seu diploma da pós-graduação da FMP já se destaca no mercado de trabalho. Que bacana, qualidade de ensino. Exatamente. E para um direito, né, também, Exato. né? Um direito cada vez mais profissional. É isso aí. Mais humano. Isso mesmo. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Sou eu quem agradece, Cláudio, um prazer estar aqui no Evidência TV. Eu estou na TV, né? Eu estou muito feliz. E um papo que a gente pode fazer de uma forma leve e instrutiva para as pessoas que estão nos assistindo. Sensacional. Gostei da falta de juridiquês. Bom. Tu trouxe para os seres humanos aqui, para os nossos mortais aqui, né? Um direito mais humano. Muito bacana. Obrigado, doutora Bruna, mais uma vez, tá bom? Comentário em Evidência. A movimentação do poder público envolvendo estados e municípios em relação à lei aprovada no início do ano, Lei Complementar 226/2026, que retroage no tempo em relação à lei da pandemia e autoriza os municípios a agregarem todas aquelas vantagens, benefícios que estavam previstos na legislação municipal, como anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio, licença-interesse, licença para todos os gostos. Esta Lei 226, ela acabou retroagindo no tempo, autorizando o município a recompor essa situação aos servidores. E está causando uma verdadeira revolução interna por conta dessa situação toda, porque há pareceres favoráveis e há pareceres contrários. Nesse sentido, nós temos orientado a todos os municípios e a todos os gestores, e certamente o Estado também fará esse enfrentamento acerca dessa legislação, de que não há absolutamente nenhuma condição, nem orçamentária, nem financeira, e também, do ponto de vista legal, retroagir no tempo 5 ou mais, 6 anos praticamente, para a concessão de um benefício que naquela oportunidade foi cancelado em vista da contribuição do setor público para a economia, para a pandemia, e com isso todos os orçamentos municipais e todos os orçamentos estaduais receberam bilhões, mais de 135 bilhões para manter a sua receita em dia sem qualquer redução provocada pela atividade econômica que praticamente paralisou. Então este será ainda um debate que nós traremos aqui e que será um debate que certamente será travado agora nos próximos meses também. Tá bom? Obrigado pela participação, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.